A paz do Senhor Jesus. Estou aqui pela misericórdia de Deus, né? Pela misericórdia de Jesus Cristo. Porque todas as coisas foram feitas nele e para ele, né? E o que significa isso? Se todas as coisas foram feitas nele e para ele. O propósito de Deus é somente a salvação. Por isso todas as coisas foram feitas nele e para ele. Né? E pelas muitas misericórdias de Jesus eu estou aqui hoje fazendo essa live. Estou aqui compartilhando também o vídeo para que outras pessoas também venham assistir. E é o que eu peço para vocês hoje, né, para vir compartilhar, fazer a obra de Deus, né? Fazer a obra de Deus. E aqui eu estou. Eu quero ler aqui hoje em Romanos, capítulo 7. Romanos 7. Não estou conseguindo compartilhar aqui porque eu não baixei o aplicativo no outro celular. E ele não quer. Mas tá bom. Quero ler aqui em Romanos capítulo 7, a partir do versículo 7. Que fala da luta, né? A luta da carne contra o espírito. A luta da carne contra o espírito. Amém? Romanos capítulo 7, a partir do versículo 7. Essa palavra é muito, muito extraordinária. Deus realmente tocou o meu coração. Esses dias eu preguei essa palavra, né? Não exatamente nesse capítulo, mas foi bem essa palavra mesmo. O sentido da palavra é o mesmo. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conhecia o pecado senão pela lei. Porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse, não cobiçarás. Né? Então, até que viesse a lei, até que Moisés, né, escreveu a lei, até aí não havia pecado. Mas agora, depois que Deus, através de Moisés, nos deixou, né, essa lei, então agora nós pecamos, mesmo sem saber. Por isso que é bom conhecer a lei. Porque se existe a lei, a gente já peca, mesmo sem conhecer a lei. Né? Por isso que é bom conhecer a lei. Leia a palavra de Deus para você saber, né, aonde você não deve andar. O que você não deve fazer. Porque são tantas coisas que nós não podemos fazer. Né? Eu vou falar sobre isso aqui ainda. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda a concupiscência, porquanto sem a lei estava morto o pecado. Sem a lei estava morto o pecado. Mas agora veio a lei. E o pecado agora condena. Né? E eu, em algum tempo, vivia sem lei. Mas vindo o mandamento, reviveu o pecado. E eu morri. É muito extraordinária essa palavra de Paulo. Né? Paulo, ele veio neste mundo há mais ou menos, né, 2000 e poucos anos aí. E a sabedoria de Paulo era muito extraordinária. Mas antes dele ser Paulo, ele era Saulo.
Ele perseguia a igreja de Deus. Mas Deus tinha um propósito na vida dele. Imagina você, ele para ser convertido, ele precisou ver Jesus Cristo. Ele teve que ver Jesus Cristo. Jesus Cristo queria muito esse homem fazendo a obra. Porque ele é extraordinário mesmo. Não porque isso vem dele, mas isso que vem de Deus, né? Nós não somos nada, nada. Só Deus na nossa vida, né? Então tudo que somos, né, é em Jesus, né? Que eu falei. Tudo foi feito nele e para ele. E se somos assim, é por culpa dele. Né? Nem um fio de cabelo cai da nossa cabeça se Jesus não quiser. Porque o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou, e por ele me matou. Assim a lei é santa, e o mandamento santo, justo e bom. Logo tornou-se-me bom em morte, de modo nenhum. Deixa eu repetir. Logo tornou-me o bom em morte, de modo nenhum. Mas o pecado, para que se mostrasse pecado, operou em mim a morte, pelo bem, a fim de que pelo mandamento o pecado se fizesse excessivamente maligno. Né? Depois que veio a lei, nós passamos a conhecer a lei ou não, sabemos que ela existe. Por isso que eu disse ou não, né? Sabemos que ela existe, mas se a gente não procurar entender, saber o que a gente pode fazer ou não, também somos condenados, né? Pior ainda é quem conhece a lei e não cumpre a lei, né? Conhece a palavra, mas não vive a palavra. Esse é pior, né? Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. Porque o que faço, não o aprovo, mas o que quero, isto não faço. Mas o que aborreço, isso faço. É difícil, né? A carne é de um peso muito grande sobre a vida de quem é espiritual. Até que a gente venha conhecer esse lado espiritual, a gente vive normal. Mas a partir do momento que a gente venha conhecer, né, a Jesus, nós precisamos andar como Jesus andou. Né? Jesus falou, seja santo porque eu sou santo. Então é difícil porque, né, as coisas da carne é muito complicado. E se faço o que não quero, consinto com a lei, que é boa. Né? Agora Paulo sabe, né? E a gente também, que a lei é boa. Porque, na verdade, a lei ela veio matar a carne, mas vivificar o espírito. Para que a gente venha ter uma vida com Deus. Né? É extraordinário. De maneira que agora já não sou eu que faço isto, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, a minha carne não habita bem algum. E com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. É forte, né, essa palavra? Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim. É por isso que Paulo falou que nós temos um advogado fiel, né? Que ele intercede com gemidos inexprimíveis diante de Deus pela nossa alma. Porque às vezes a gente peca grandiosamente contra Deus e só mesmo um advogado como Jesus, né,
para interceder por nós e para nos livrar da morte da carne e da morte espiritual também. Versículo 21. Ou melhor, o 20. Ora, se eu faço o que não quero, já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então esta lei em mim que, quando quero fazer o bem, o mal está comigo. É por isso que tem muita gente aí por aí fazendo barbaridade. Porque se nós somos espirituais e o mal já anda com a gente, imagine então quem não é espiritual, quem não é de Deus, que vive com o corpo, vamos dizer assim, aberto, né, para o que der e vier. É por isso que acontecem essas coisas que a gente vê hoje aí. A pessoa anda aberta. Aí o mal faz o que quer. O mal entra, sai, faz o que quer. E usa essas pessoas. É claro que a pessoa tem culpa. Tem culpa. Porque vai da índole também da pessoa. Quando a pessoa é boa, né? Ela tende para o bem. Mas mesmo assim ainda é perigoso. Porque e como ela não tem o Espírito de Deus, tem horas que a gente fica muito nervoso, a gente sai um pouco fora da gente. A gente fica nervoso, tem horas que apaga as coisas que a gente está fazendo, a gente nem lembra. Né? Então, essa hora é o mal que entra na pessoa e domina e faz aquela obra maligna e a pessoa às vezes nem lembra. Por causa do mal que entrou. Né? Não tem o corpo fechado em Cristo. É por isso que nós devemos orar muito, andar em santidade, para que o Espírito venha nos livrar dessas ciladas. E a gente pensa às vezes que está protegido, né? E não está. Né? Por isso que Deus fala na palavra, né? Para que a gente venha nos revestir do poder de Deus com capacete. O que significa o capacete que ele fala? O poder de Deus sobre a nossa vida para que o mal não entre, para que ele não venha no ouvido fazer aquilo que a gente não queria fazer. Né? Então é por isso que Deus fala, né? Se revestir. E ainda assim é perigoso, né? Quantas pessoas a gente vê aí da igreja, pastores e tudo mais, né? Que acaba pecando grandemente, a gente não entende, né? Mas é o mal. O mal domina. Abre cilada, a pessoa não vigia e acaba cometendo, às vezes, até crimes bárbaros por aí. De novo. Acho então esta lei em mim que, quando quero fazer o bem, o mal está comigo. É bom a gente frisar isso. Porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento. E me prende debaixo da lei do pecado, que está nos meus membros, que está nos meus membros. A carne é terrível. O mal, o pecado já está no nosso membro. Por aqui você tem ideia do lugar que a gente veio parar por causa da nossa desobediência. Escuta isso. Né? Porque outrora nós andávamos com Deus. Mas por causa da desobediência, viemos parar neste lugar de carne e osso, onde o pecado predomina. Por isso que Deus mandou com muitas misericórdias e
vamos dizer assim, pena de nós, nos mandou Cristo Jesus, sem pecado, sem mácula, para nos livrar dessa carne, para nos livrar desse corpo, né, desse século de horrível. Né? Agora vai da gente crer em Jesus Cristo, para a gente receber de novo a nossa vida com Deus, para voltar para o lugar da onde a gente nem deveria ter saído. Mas aqui Deus está mostrando para a gente tamanho é o lugar de maldade que a gente vive. Que a maldade, o pecado anda nos nossos membros. É muito sério, né? Essas coisas. Miserável homem que eu sou. Quem me livrará do corpo dessa morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim que eu mesmo com entendimento sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. É extraordinário, né? Essa palavra que Deus, né, o Espírito de Deus revelou a Paulo. E graças a Deus ele nos deixou também, né? Para que a gente venha ter mais consciência do que significa nossa carne, nosso corpo. Eu quero continuar aqui, no capítulo 8. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que andam em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Nenhuma condenação há para quem anda segundo o Espírito de Deus. É por isso que Deus fala na palavra que ele vai arrebatar a igreja, né? Quem anda segundo o Espírito de Deus, né? Anda conforme a vontade de Deus, não segundo a carne, vai ser arrebatado direto, sem precisar de julgamento. Mas ai de nós se cairmos naquele lugar. Porque quando a gente faz o bem, quando a gente anda em espírito, nós vamos para o seio de Abraão, como diz a palavra. Mas quando a gente não anda segundo o espírito, né? Anda segundo a carne, nós vamos ter que ir para tal lugar. Esperar pelo julgamento de Deus. Aí só Deus sabe, né, se vamos ou não ser salvos. Ninguém sabe. É muito pelas misericórdias de Deus. E esse lugar onde a gente vai parar, com certeza não é nada agradável. Porque Paulo mesmo diz deste lugar. Eu não vou ler agora, porque não é o caso, mas se você quiser ler, está lá em 1 Coríntios capítulo 5. É só você dar uma olhada lá, para você saber aonde a gente vai parar. 1 Coríntios capítulo 5. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado da carne. Eita glória, né? Por quê? Porque Jesus Cristo, ele é puro, sem mácula, sem pecado. E ele veio, venceu tudo isso que a gente passa aqui. Tudo. Né? Nós sabemos que ele viveu até os 33 anos, mas ele foi provado em tudo. E não se achou pecado. Porque se tivesse achado, com certeza ele não ressuscitaria dos mortos ao terceiro dia. Tem gente que tem dúvida a respeito disso. Tem gente que inventa um monte de coisas, fala que Jesus casou, fala... não tem nada disso na palavra.
mas pelo contrário, ele viveu até os 33 anos e ele foi provado em tudo, e em tudo ele foi santo, para ressuscitar ao terceiro dia. Porque se não fosse assim, ele não ressuscitaria. Ele foi sinceramente santo, puro, imaculado. Só ele teve esse poder. Antes disso, Deus enviou vários profetas, né? Antes de Jesus, né, se fazia propósito com animais para a propiciação do pecado. Mas nunca isso tirou o pecado do mundo. Né? Se fazia isso para se limpar ali por hora. Mas quem fazia precisava fazer por si próprio e também para o povo. Né? Pegar animais, né? E fazer lá as oferendas para Deus. Mas nunca tirou o pecado do mundo. Somente Jesus, com o sangue próprio dele, né, é que veio tirar o pecado do mundo. Capítulo 8, versículo 4. Para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são do segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é a morte. A inclinação da carne é a morte. É bom eu frisar isso, porque às vezes tem algumas pessoas que não são ainda convertidas, né, em Jesus Cristo. E é bom que elas venham a ouvir isso, né? Para que a gente venha fazer a obra, né? Para que elas venham ouvir, né? Porque a inclinação da carne é a morte, mas a inclinação do Espírito é a vida e paz. Só Deus, né? Para nos dar essa misericórdia mesmo, né? Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Porquanto os que estão na carne não podem agradar a Deus. Eu já falei isso outras vezes na igreja, mas Deus tocou meu coração para falar agora. O homem, quando ele é casado, ele está sujeito à lei. Ele está sujeito ao pecado. Né? É mais perigoso ainda para a pessoa solteira, vamos dizer assim. Porque a gente tem que tomar muito cuidado com o nosso relacionamento. Porque a prostituição é o pior dos pecados. A prostituição, a gente peca contra nosso corpo, onde o Espírito Santo habita. Quando a gente peca fora do corpo, Deus fala isso na palavra, né? Nós pecamos fora do corpo. Mas quando a gente peca, né, com a prostituição, a gente peca com o nosso corpo, onde deveria habitar o Espírito de Deus. É muito complicado. Nós devemos vigiar muito a respeito dessas coisas. Né? Nós também, solteiros, temos as nossas inclinações, né? Mas devemos andar, né, no Espírito.
Não é porque é solteiro que pode sair por aí fazendo o que quer. Não é? Não é porque é solteiro que pode sair por aí fazendo o que quer. Nós temos aqui a Rose Moura nos assistindo, Sidney, meu primo lá de Minas, um abração para vocês. Deus abençoe aí grandemente a vida de vocês. Hoje é o meu primeiro dia de live, né? Quero ampliar bastante isso. Eu peço para que vocês venham compartilhar, me ajudar, porque eu quero estar aqui agora várias vezes, né? Não só hoje, mas eu quero estar gravando aqui outras vezes também, para que Deus venha salvar vidas através do meu ministério, para a glória de Jesus. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Porquanto os que estão na carne não podem agradar a Deus. Não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Esse é que está no Espírito, né? Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. É bom a gente parar e pensar bem no que a gente quer. Deus fala que a palavra, né? Deus fala aqui na palavra que a porta é estreita. Se a porta é estreita, nós devemos vigiar, porque o mundo jaz no maligno. É fácil errar, é muito fácil errar. O difícil é andar na porta estreita. Não é? Muitos não entenderam ainda essa palavra, o que significa porta estreita. Mas é bom que a gente venha, né, esclarecer o que é a porta estreita para as pessoas terem um pouco mais de noção do que realmente elas querem da vida. Se ela quer vida, ou se ela quer morte, né? E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará o vosso corpo mortal, pelo seu Espírito que em vós habita. Para a gente ser salvo, o Espírito de Deus tem que estar com a gente. É por isso que Deus fala das 10 virgens, né? 5 estavam com a botija cheia de azeite, 5 delas não estavam. Não vigiou. Até a chegada do noivo. Chegou o noivo, elas não estavam prontas. Não andou segundo o Espírito de Deus, né? Foi viver as coisas gostosas da carne, vamos dizer assim. Aí quando o noivo chega não dá tempo. Nós não sabemos quando ele vai chegar. Nós não sabemos quando ele vai voltar. E nós não sabemos quando a gente vai deixar esse corpo. Eu tenho muito pregado isso, né? Deus sempre toca meu coração para vir pregar essas coisas, né? E é bom que a gente venha repetir várias vezes, né? Para as pessoas tomar um pouco mais de consciência do que é a vida espiritual, do que é a morte espiritual. Esse é o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou
a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará o vosso corpo mortal, pelo seu Espírito que em vós habita. De maneira que, irmãos, somos devedores, não à carne, para viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. A morte espiritual, ela é traiçoeira. Eu já falei também disso. A morte espiritual é traiçoeira. Porque, né, nós ainda continuamos aqui. Andando, respirando, falando, vivendo as coisas gostosas desse mundo, né? Mas no dia do juízo, não entra. Não entra. Aí vem os gemidos, né? Ranger de dentes. É muito sério essas coisas, né? A gente fica vivendo como se nada fosse acontecer. Quando na verdade Deus, quando veio, né, criar esse mundo, o propósito dele já era dar salvação para esse grande dia esperado até hoje. Né? Vou ler o 13 de novo. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Toda a obra maligna do corpo. Quais são elas? Aqui em Gálatas fala um pouquinho a respeito dessas coisas. Quais são as obras que nós não devemos praticar para que a gente venha ter vida com Deus? Que se encontra aqui em Gálatas, capítulo 5, eu vou começar aqui a partir do versículo 19. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, é a primeira, prostituição. Seja lá ela como for, no casamento, fora do casamento, até no pensamento, né? Quem tem ouvidos que ouça. Não é assim que Deus fala? Até no pensamento. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades. A gente vê muito isso, né? Por aí. Porfias, imulações, iras, né? Nós precisamos vigiar muito. Porque muitas das vezes a gente se vê nervoso, irado, né? Isso também é pecado, e isso também é contra a lei de Deus. E a gente pode ficar para trás por causa disso. É por isso que devemos andar pela porta estreita. É por isso que nós devemos saber o que nós podemos e não podemos fazer. É lendo a palavra de Deus. Iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Irmão, a porta é estreita, não é? A porta é estreita. Então vamos andar, né? Segundo o Espírito de Deus. É difícil? É. Ainda a gente tem tempo? Espero que sim.
O maior problema é que nós não conseguimos mudar do dia para a noite. O nosso ser humano, a gente demora um pouco para aprender as coisas e para entrar na cabeça. Então a gente precisa começar a mudar os nossos pensamentos agora. Para que a gente venha ter um tempo de transformação, porque se acontece alguma coisa nesse tempo que a gente está perdendo, a gente fica para trás. Nós precisamos de um tempo para transformação. Nós precisamos nos conscientizar disso agora. Para que a gente venha ter tempo de se transformar. E como a gente consegue essa transformação? Irmão, a gente só vai conhecer essa transformação se a gente conhecer a Cristo. Se a gente ler, principalmente, eu digo assim, pode ler o segundo mandamento de Deus, que é o Novo Testamento, que é onde Jesus veio. Conhecer a Cristo. Saber da história de Deus, saber o que Ele pediu, saber o que Ele quer com a gente. Conhecer a Cristo. Quanto mais a gente conhece a Cristo, mais o Espírito de Deus nos reveste. Né? E nisso também, claro, nós temos que orar, né? Amar o nosso próximo como a nós mesmos. Porque se a gente não amar o próximo como a nós mesmos, que estão junto da gente, como a gente vai poder amar a Deus? Se a gente não vê a Deus. Né? Deus não fala na palavra, se alguém faz um só favor para um desses meus pequeninos, a mim também a faz. Não fala isso? É assim que a gente deve amar a Deus, amando o nosso próximo como a nós mesmos. Não tem outro jeito. Se a gente quer provar o nosso amor para com Deus, nós precisamos amar o próximo como a nós mesmos. Como diz aqui, né? Contendas, porfias, feitiçarias, inimizades. Tudo isso nós temos que colocar na nossa cabeça o mais rápido possível. Lê bastante essa passagem aqui, que fica aqui em Gálatas capítulo 5. Para a gente ir, né, praticando. Não adianta ir na igreja. Não adianta ir na igreja se você não praticar essas coisas. Você vai na igreja, chega lá, ouve todas aquelas coisas que diz na igreja, nem todo mundo prega a palavra, muita gente quer fazer graça em cima do altar. Esse aqui é o pior. Né? Não lê a palavra como eu tenho falado aqui. Né? Fala um versículo e vai navegar lá para outros lados sem muito. Está faltando muita palavra de transformação. E se a gente não encontra isso no nosso ministério, né? Às vezes ouve, mas é mais difícil hoje em dia. Você ouve muito falar de prosperidade, essas coisas. Então a gente deve fazer o quê? Ler em casa. Ler no ônibus. Ler à noite, ao invés de ir lá ligar a televisão para ficar assistindo novela. Nós precisamos, né? Tem muita gente que fala que isso daqui é o manual da vida. E eu creio que é mesmo. Né? Que a Bíblia é o manual da vida. E é mesmo. Se a gente não ler a Bíblia, se a gente não entender a Bíblia, se a gente não pedir entendimento para Jesus Cristo, Espírito de Deus,
A palavra diz que muito sucumbe, morre por falta de sabedoria. Por não ler e não entender a palavra. Precisamos ler e entender. Irmãos, isso não é impossível. Não é. Porque eu sou prova disso. Quem me conhece sabe. Eu estudei até a 5ª série. E eu vou ser sincero. Eu não sei que propósito que era Deus na minha vida. Não sei. Só sei que eu não aprendia. Não entrava nada na minha cabeça. Eu fui parar na 5ª série de tanto eles me empurrar. A verdade é essa. Ler do jeito que eu estou lendo aqui, isso é um milagre de Deus. Não lia. Mas Deus fez essa obra na minha vida. Ele tem um propósito, né? Deus tem um propósito na vida de cada um de nós. Basta que a gente procura. A gente precisa procurar também, a gente precisa saber de Deus qual é o propósito dele na nossa vida. Porque se a gente ficar esperando, irmão, você vai na igreja. Se você quer fazer a obra de Deus, mas você vai na igreja, senta lá e volta. Vai lá na igreja, senta lá e volta. Mas se você não busca esse propósito com Deus, lê a palavra, orar, pedir a Deus, né, sabedoria, entendimento da palavra, Deus vai abrindo a nossa mente e mostra qual é o propósito dele na nossa vida. Deus não escolhe ninguém à toa. Deus não escolhe ninguém à toa. Se Deus tem um propósito na vida de cada um de nós, irmão, esse propósito que eu digo não é só que não na carne, não. Esse propósito também é espiritual. Deus não fala que muitos de nós vamos ser sacerdotes de Deus? Sacerdotes de Deus faz o quê? Fica sentado lá na rede? Não. Sacerdotes de Deus trabalha. Sacerdotes de Deus teve antes um propósito, cada um teve um propósito e agora sacerdote de Deus. Né? Cada um vai fazer a sua parte lá com Deus. A obra de Deus é intensa demais, intensa não, é ampla demais, aliás. Precisa de trabalhadores. Precisa de trabalhadores. Só que são poucos os que querem algo sério com Deus. Preferem mais ficar, né, em casa, tem um chamado, mas desanima. Muitos, né, vê coisas erradas na igreja, isso desanima mesmo. Não tem quem não desanima. Né? Mas nós devemos buscar a Cristo Jesus assim mesmo, seja lá onde for. Nessa palavra que Deus tocou no meu coração hoje, eu espero voltar outras vezes, é claro, né? Como eu disse. E eu vou agradecendo em nome de Jesus, né? Por mais essa noite de obra na minha vida.